E nessa noite, seguindo essa diretriz de ativação, no primeiro domingo, o pastor Vinícius ministrou os nossos corações a respeito da ativação no lugar secreto. Nosso irmão Léo, na semana passada, ministrou a ativação na consagração, nossa vida com Deus, nossa dedicação ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você a respeito da ativando a fé no extraordinário. Ativando a fé no extraordinário. Eu gostaria de compartilhar um texto contigo que se encontra em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 8 em diante. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando no portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Amém? Você pode se assentar? Espírito de Deus, nós clamamos por tua direção, clamamos pela unção do Senhor. Mova sobre as nossas vidas, desperta-nos uma fé extraordinária, a fim, Deus, de que honremos o teu nome em tudo. Amém? Queridos, eu gostaria de destacar algumas coisas com você nessa noite. E aqui nós estamos num tempo de reinado muito caótico. Acabe, na ocasião, e seus antecessores eram pessoas que se desviaram, que na verdade não seguiam as diretrizes do Senhor. E isso gerou tanto mal que promoveu ao seu povo, aqueles quem ele governava, essa situação caótica. Que situação caótica? Uma viúva com um filho buscando lenha para preparar o seu alimento pré-morte, porque o que passava daquilo ali, ela já não tinha domínio nem esperança de qualquer tipo de vida. E o Senhor então fala para Elias, depois dele já ter sido alimentado por animais, ter sido provido, e a água daquele rebento ter secado, o Senhor fala: vai para, minha língua não é travada quando vai falar isso, Sarepta, se é aqui dá para Sarepta, tem que falar devagar senão dá ruim. Vai para Sarepta, e
quando ele vai e o Senhor fala assim: olha, você vai para a casa de uma viúva, você vai procurar uma viúva, eu ordenei para que ela cuidasse de você. Olha só que interessante. Elias, profeta do Senhor, sustentado durante algum tempo, até mesmo por corvos, um animal visto com maus olhos ao povo de Deus, na ocasião. E aqui ele vai para a casa de uma viúva, em um tempo e em uma geografia aonde havia escassez, e o profeta era ciente disso. Olha o que Deus faz, e deixa isso gravado na sua mente. Elias, então, ele vai ao encontro. Nesse cenário de crise moral, religiosa, política, Deus levantou um homem, Deus levantou um profeta, o profeta Elias. Eu vou repetir essa frase para que você também grave. Num tempo de crise moral, religiosa e política, Deus levantou alguém, Deus levantou um profeta, Deus levantou um homem, Deus levantou Elias. Meu irmão, vai pegando isso daí, porque Deus está levantando muitas pessoas nesse tempo. E que Ele, em nome de Jesus, encontre os Elias da nossa geração. E Elias era um homem, então, desconhecido pelo sistema religioso do tempo. Ele não era alguém que vinha de uma família sacerdotal, ele vinha de um local desconhecido, ele era de uma família simples e humilde. E uma das primeiras lições, queridos, que nós podemos extrair desse texto: Deus não precisa dos padrões do mundo para agir. Deus não precisa, queridos, dessa estrutura que o mundo sempre valoriza, que o mundo coloca como necessário para a caminhada. Deus não precisa nada disso para agir. Deus age com o poder que Ele tem, da forma que Ele tem, que Ele quer, a fim de abençoar aquele que Ele deseja. E, queridos, só para entender um pouco desse contexto, na ocasião, após a morte de Salomão, em 931 antes de Cristo, depois de 120 anos de uma monarquia, onde a qual o povo foi abençoado, onde houve uma estruturação muito bacana, o reino de Israel é dividido. Na ocasião, 10 tribos agora, que seriam liderados por Jeroboão I, formando então o reino do norte, cuja essa capital era Samaria. Ela possuiu, dentro de 209 anos de sua história, 19 reis e 8 dinastias, ou seja, famílias que governavam. E uma marca desse tempo é que nenhum deles conhecia ou servia ao Senhor. Só que isso ainda não é o mais agravante para a ocasião e para o tempo dessa mulher, porque ela está vivendo o que a Bíblia vai falar que é o pior momento. Ela está sob o domínio do pior dos reis. Apesar de todos os demais não servirem ao Senhor, esse se constitui o pior. Acabe considerado, então, essa pessoa ruim. Muitas das vezes nós associamos ele com uma figura até mesmo demoníaca, junto com a sua esposa. E aqui ele se casa ainda, já estava ruim, mas ele ainda consegue fazer o pior. Ele se casa com uma mulher que provavelmente era considerada a pior mulher desse tempo. Alguém que era uma assassina, alguém que era uma feiticeira, mandona, que impôs o culto a Baal em Israel e começou a perseguir os profetas de Deus. Esse contexto a qual está esse trecho da Bíblia, e particularmente a história dessa mulher e de Elias. O profeta então é direcionado a Sarepta, local onde estava sob domínio desse rei, sob domínio da parentela desse rei. E ali ele vai ao encontro de uma viúva, ao encontro de alguém que pela lei de Deuteronômio, ela deveria ser amparada pelo Estado, ser amparada pelo governo. Mas lembre-se que todo o imaginário político, social está totalmente deturpado, totalmente desmoralizado. Aquilo que os israelitas, o povo de Deus, deveria fazer, aqueles que aprenderam anteriormente, agora já não o cumpre, porque do seu rei já houve toda uma depravação dos valores de Deus. E agora pessoas nessa ocasião que se encontram em estado de vulnerabilidade só tendem à morte, não há qualquer tipo de perspectiva de evolução ou de melhora. Ao chegar então em Sarepta, Elias encontrou essa viúva na porta da cidade. Encontra ela, é interessante que nessa versão que eu li,
fala lenha, fala madeira, mas outras versões vai falar gravetos, talvez diminuindo ainda mais a força dela, o poder que ela estava tendo na ocasião. E ela está então recolhendo galhos, gravetos. Essa mulher se encontra com isso, nós podemos imaginar o seu profundo estado de miséria. Se nós observarmos o contexto, alguém passando por uma situação difícil, se nós olharmos para ela catando lenha no dia de hoje, imagina nós contextualizarmos isso hoje. Se para nós hoje é algo ruim, algo que é muito miserável, não que fogão a lenha, isso seja sinônimo de miséria, muito distante disso, mas na ocasião dela, desamparada por um governo, desamparada por tudo aquilo que poderia trazer qualquer tipo de esperança, a atividade que ela estava exercendo estava prevendo o seu fim caótico, estava na verdade concluindo o seu fim caótico de uma maneira até pior, conduzindo ela à morte e à morte do seu filho, uma morte que não era nos padrões talvez comuns de idade e de qualquer outro sinônimo disso, mas aqui essa mulher estava caminhando para uma morte devido à escassez, devido à sua miséria, devido a tão ruim administração e maldade que esse reinado estava promovendo. Curiosamente, Elias chega até ela e pede pão. Como é que era feito o pão na ocasião? O pão aqui usava 2 elementos, farinha, água ou óleo. O profeta pede a ela os únicos mantimentos que ela tinha. Olha aqui para nós e para a visão dessa mulher, o quanto que é doloroso ouvir um estrangeiro chegar na sua porta, pedir a única coisa que ela possuía. Só que aqui ela reconhece o estrangeiro de uma forma diferente, porque ela atende a necessidade dele. Só que quando ela vai buscar água primeiramente, o profeta fala assim: ei, traga pão também, um bocado de pão para mim. E quando essa palavra entra no coração dessa mulher, ela fala o seguinte: olha, assim como vive o seu Deus, assim como vive o Senhor, eu não tenho o que dar. O que eu tenho é somente para o meu filho, para mim, e é o nosso fim. Nós estamos caminhando então para a morte, não tenho como compartilhar. O profeta intervém, vai falar aqui um texto muito bonito, e fala, olha, no versículo 14, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que palavra confortadora. Só que essa mulher, queridos, não serviu o mesmo Deus que Elias. Ela não tinha a mesma interpretação que Elias. E aqui nós podemos ver Deus intervindo, independente, querido, das circunstâncias, independente da confessionalidade daquela mulher. A vida de Deus estava emanando por meio da sua palavra. Ciente dessa situação fatal da viúva e dos seus filhos, Elias insiste em pedir pão. Exige que a viúva reparta primeiro com ele, somente depois ela coma juntamente com o seu filho. Com o argumento que ela seria então suprida, ela consegue assim fazer aquilo que o profeta estava falando. A obediência aqui então é sinônimo de uma fé extraordinária. É sinônimo, querido, de um posicionamento que ouve sempre em primeiro local a palavra do Senhor. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com você: a fé envolve riscos e desafios. A fé envolve riscos e desafios. Tudo aquilo que é confortável, que sob os nossos pés há muito conforto, certamente nós temos que considerar que esse passo que estamos dando é passo de fé. A fé e os passos que ela requer de nós estão em caminhos que muitas das vezes são quase que solúveis debaixo de nós, quase que se dilui o fato de levantarmos os nossos pés e tentar ir além. A fé, ela implica que nós tomemos caminhos e atitudes
que sejam, naturalmente falando, incoerentes no mínimo. Como que alguém, passando um processo de escassez, já caminhando, já no fim das suas forças, mas aceitando que o fim dela é a morte, é convidado a repartir o que tem. Olha os valores de Deus, como que é interessante, queridos. E isso me chama muita atenção, fazendo menção a esse tempo de pandemia, que muitas das vezes as pessoas falam em adquirir mais, juntar mais, fazer grandes estruturas para seu mel prazer, enquanto tem pessoas que estão com a farinha e o azeite próximo a acabar. E no reino de Deus, quando isso ocorre, ainda assim, não é motivo, queridos, de nós não sermos caridosos, não é motivo de nós não sermos obedientes à voz do Senhor. Então a fé implica correr risco. Qual é o risco que está diante de nós? Para aquela mulher era o seu alimento, era a vida e a segurança de que o filho dela poderia ter mais um dia, mais um tempo, e quem sabe nesse tempo uma restauração, quem sabe nesse tempo uma provisão, quem sabe nesse tempo algo sobrenatural viesse a acontecer. Isso é um acréscimo meu, não acredito que ela já estivesse pensando assim, não acredito. E quando o profeta chega, coloca essas questões diante dela, ela precisou ter a sua fé desenvolvida e a ciência de que, se ela ouvisse a palavra daquele profeta, a palavra de Deus através daquele profeta, ela estaria correndo sérios riscos ou antecedendo o seu fim. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo a qual nós estamos sendo tão instigados, queridos, a tantas coisas. Aquilo que muitas das vezes era tão normal para nós, tão palpável, tão confortável, já perdeu esse formato, essa estrutura, e nós estamos sendo agora provocados a coisas maiores, nos posicionarmos de forma diferente. E como é que tem sido a nossa resposta? Será que nós temos optado pelo avanço, ou nós já estamos optando por descansar nesse estado de miséria e aceitar a morte que está próxima? Eu tenho certeza, queridos, que não há ninguém aqui na igreja que, caso precise de socorro, quer seja de alimento ou qualquer outra coisa, que não receba. Mas muitas das vezes, queridos, nós optamos dessa mesma postura na nossa vida espiritual. Deus está nos permitindo avançar, Deus está nos permitindo ir além. Quantas pessoas Deus tem nos permitido tocar, ser um instrumento, pessoas que vêm aqui durante a semana, que a igreja nem vê, que a igreja não sabe nem quem é. Talvez conhece, Deus de alguma forma tem usado os irmãos dessa casa para tocar vidas. E, queridos, muitas das vezes nós não estamos caminhando ou não optamos por caminhar nessa mesma dinâmica. Como que a nossa fé, então, queridos, pode ser ativada? Fazendo conforme a palavra do Senhor. Como isso? A obediência à voz de Deus nos levará a termos uma fé ativada. Aquela mulher ouvir, e ainda que as suas questões pessoais fossem muito difíceis, ela optou pela obediência. Ela optou pela obediência. O que Deus está te chamando nesses dias? Qual tem sido a voz que tem ecoado sobre o seu coração? O que Deus tem chamado para esse tempo? Será que é para fazer menos? Será que é para pendurarmos as nossas meias, como os futebolistas aí sabem? Será que é para a gente, nós nos aposentarmos, colocarmos de lado? Não, vamos deixar. Eu tenho total certeza de que essa voz que fala tal coisa não é a voz de Deus. Deus está nos chamando como igreja para avançar. A igreja que na ocasião poderia ser simbolizada pelo profeta. Há uma voz maior falando para um povo que sob escassez, debaixo de uma situação difícil, que há esperança. Que ainda que a farinha na panela seja pouco e o azeite esteja quase secando, ele não faltará. Ele não faltará. Deus é Deus para fazer prosperar. Deus é Deus para fazermos ir além. Portanto, apesar da situação ao nosso entorno, Deus revela o seu poder na ocasião e até mesmo, queridos, em contraste à ineficácia de Baal. Essa mulher estava sobre um território a qual estavam cultuando a Baal. Já tinha sido instaurado o culto a Baal, e nessa ocasião, Baal era o deus da chuva, o deus
para os cananeus, que era simbolizado como o Deus da chuva. Um Deus que viria intervir, mas antes, nós notamos nesse texto, no capítulo 16, que Deus usou Elias para cessar 3 anos e meio, pode parar de chover. Vamos ver o que esse Deus pode fazer. E ainda que houvesse esse decreto, o Senhor levou Elias para um lugar de provisão. Mas não apenas para si, porque quando Deus liberou a palavra, transbordou aqueles que estavam ao seu entorno. Havia alguém necessitado, queridos. Eu tenho muita certeza de uma coisa: fora dessas portas tem muitas pessoas necessitadas. Quem somos nós? Somos o profeta ou somos aqueles que ficam à margem da questão, observando de longe? Deus está nos chamando para levar a vida. Talvez, queridos, Deus está te abençoando e nós achamos, nossa, Deus está fazendo prosperar, Deus está nos abençoando nesse tempo, Deus está nos permitindo ir além, e nós achamos com a nossa pequenez e muitas das vezes imaturidade que é somente para a nossa família, somente para a nossa casa. Mas lembre-se, Deus começa a prover com um corvo e leva para uma viúva, para um órfão, e Ele ali, queridos, proveu para todos. Não havia escassez para aqueles, aonde havia uma carência, foi substituído pela provisão. E aonde está a nossa fé nisso? Como nós temos nos portado nesse tempo? Como que nós temos visto as dificuldades? Talvez nós vemos as situações e nos conformamos como aquelas pessoas que moravam em Sarepta, meu Deus, até a última vez que eu falar isso do culto vai sair fluente. Queridos, nós talvez nos conformamos como aquela mulher, que por hora ela se adequa à fé do seu povo. Nós olhamos, não, infelizmente não tem mais nada o que fazer. Eu não sou pai, obviamente também não mãe, né? Mas eu fico imaginando o que é para uma mãe olhar a farinha, o seu único alimento, acabar, a sua única provisão e resposta de suprimento se findar e aceitar que o seu filho está caminhando para o caminho da morte. Meu irmão, que eu não consigo conjecturar o que significa isso no coração de uma mãe, de um pai, e o quanto que isso simboliza algo tão caótico. Mas perceba uma coisa: Deus é Deus apesar desse ambiente caótico. Deus não, querido, se assusta. As dificuldades não são bicho-papão para Deus. As dificuldades, queridos, não são tão grandes para botar medo no nosso Deus. Aqui nós vemos alguém que já não tem mais o que fazer, já não tem mais como fazer qualquer tipo de coisa. Eles estão embaixo de um tempo de escassez, num tempo de sequidão, adoravam um Deus que eles achavam que poderia solucionar, e Deus manda cortar tudo isso. Olha, pode cortar essa chuva. Se Deus aí, você não gosta de adorar esse Deus, você não acha que Ele vai fazer alguma coisa, então vamos ver se Ele vai fazer mesmo, pode cessar. E apesar desse contexto, Deus vai lá, visita alguém que estava de fato necessitando. A confiança de Elias, querido, seria provada durante esses 3 anos e meio, que não haveria chuva. Mas Deus faz milagres em terras estranhas. Deus entra na terra dos seus inimigos, mostra o seu poder e sua soberania. Qual é o terreno inimigo ou o terreno caótico, queridos, que está ao seu entorno? Pare de achar que Deus não é poderoso sobre ele. Pare de olhar as circunstâncias e achar que elas são grandes o suficiente. Nós olhamos para um quadro muitas das vezes dentro da nossa casa, da nossa família, achamos que isso daí, aceitamos o fato da morte, aceitamos uma morte espiritual, aceitamos uma morte financeira, aceitamos quadros tão ruins, aceitamos, falamos, não, é isso mesmo, eu estou caminhando para isso, não tem mais variação, não tem como mudar. E Deus é Deus, disposto, queridos, a até mesmo em terras estranhas, queridos, fazer alguém abundar. Deus é Deus, queridos, para fazer, ainda que no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, queridos, não esteja da maneira que você aceite ou da maneira que você gostaria. Deus é Deus para fazer a diferença. Deus é Deus para mudar, queridos, os quadros. Talvez a esperança estaria num emprego, estaria em situações, circunstâncias, queridos, e Deus está nesse tempo de pandemia, tirando aquilo que é maleável, aquilo que não é fundamento para as nossas vidas e demonstrando que somente
somente o seu poder pode agir e mudar as circunstâncias. Talvez a nossa vida emocional, queridos, está igual uma terra, um campo minado. Qualquer coisa que nós ouvimos já explode uma bomba, nos coloca para baixo. A nossa vida segue em altos e baixos. Uma hora nós vamos avançar, outra hora nós falamos que aquilo é mentira, que não vamos avançar nada. Esse Deus não pode fazer. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Independente das nossas circunstâncias ou aquilo que nos bate contra nós, Deus é Deus sobre qualquer circunstância. Quer uma circunstância pior do que essa? Alguém que confia num Deus que é totalmente ineficaz, um Deus a qual não consegue prover nem para a necessidade daqueles que o adoram. E Deus, nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele é poderoso, que ainda que em terras estranhas, terra diferente, para humilhar aqueles que se dizem alguma coisa, mostrar o seu poder. Deus está querendo visitar as nossas questões, meu irmão, minha irmã. Mas qual voz que nós ouvimos? Qual é a voz que nós estamos dispostos a ouvir nesse tempo? Talvez em momentos difíceis nós aceitamos, essa mulher pode ter ouvido algum conselho, ou talvez uma voz do seu interior. E qual é a voz que nós estamos dispostos a ouvir? Quando o profeta chega até ela, que um profeta pede algo a ela, e ela corresponde da maneira que já foi lida, e aqui ele depois fala, não, fique tranquila, não tenha medo. Não tenha medo. Aqui há duas possibilidades. Ela acolher a fala do profeta ou voltar apenas com uma jarra de água. Ela pode ir, fazer o pão, olhar para o seu filho, pedir para que ele aguarde mais um tempo. O filho ali inquieto talvez, porque provavelmente já estava com fome, não era suprido da maneira adequada. E com seus olhos provavelmente brilhando, sem saber o que queria proceder. Como que nós, mães, estamos precisando, a senhora vai dar para outra pessoa, vai dar para um estranho, nem nosso povo, nem conhece ele direito, conheceu agora, te pediu um favor e você vai dar tudo. Queridos, talvez esse é todo o imaginário. As vozes que circulavam aquela mulher apontavam para talvez aquilo que nós também faríamos. Talvez nós tentaríamos nos resguardar mais, privar mais, puxar mais o cinto. E aqui ela se posiciona e ouve a voz do Senhor por meio da palavra do profeta. Escuta a voz de Deus que fala, olha, você, Elias, você vai ser suprido. Você vai ser suprido por uma viúva. E eu já preparei. Deus, antes mesmo do profeta falar, queridos, pedir, a palavra do Senhor diz que Deus já havia preparado uma viúva. Deus já tinha tocado, falado ao coração dela. Sabe como que nós vamos ativar a nossa fé extraordinária, queridos? Ouvindo a voz do Espírito de Deus. Nós precisamos, no meio disso, discernir qual é o Baal, entre aspas, qual é o Acabe, qual é a Jezabel que está ao nosso entorno, qual é o contexto que tenta nos abater, qual é o contexto que tenta nos ferir e nos colocar sempre para baixo, nos levando para um tempo de escassez, não permitindo observar aquilo que Deus está fazendo. Queridos, eu não sei o que Deus tem especificamente, mas eu tenho certeza e eu me sinto muito privilegiado, me sinto muito constrangido, por apesar de mim, Deus está promovendo, Deus está proporcionando, melhor dizendo, um tempo de crescimento, de avanço. Nós podemos ver aquilo que Deus está fazendo aqui, nós temos visto aquilo que Deus tem nos proporcionado como corpo, como família. Apesar de mim, apesar de você, apesar de toda a liderança, Deus tem feito algo. Mas como tem sido os nossos olhos? Qual tem sido a voz que nós temos ouvido? O que nós estamos aceitando aos nossos corações? Será que é uma palavra profética, uma palavra de morte? Será que é uma palavra que nos coloca para cima, uma palavra que apenas nos faz ter um comportamento distante da voz do Senhor? Deus enfatiza a sua provisão por meio do seu milagre. Deus mostra o quanto que Ele é cuidadoso, independente das circunstâncias serem adversas. E qual a situação que você, que nós temos passado, queridos? Qual é a farinha e o azeite que nós temos visto chegar ao fim? Como que você tem olhado para a sua casa? E o que você tem visto como
carente do favor de Deus, carente do milagre do Senhor, não diferente dessa mulher, o Senhor está disposto, queridos, a me visitar, a te visitar e trazer vida. Falar, olha, note o seguinte, queridos, aqui está, é breve o tempo do início da escassez de chuva. E quando ele chega diante dessa mulher e profetiza, olha, não vai faltar farinha nem azeite. Ele está provendo durante todo o período que tivesse de escassez. Aqueles que precisariam trabalhar, aqueles que precisam correr de outra forma, estariam depositando a sua confiança em tantas outras coisas. Essa mulher, ainda que os seus ensinamentos, que não entram em xeque aqui agora, mas apesar de tudo aquilo que a formou, Deus estava provendo, e não sei em quantos anos que seriam especificamente, mas no mínimo 3 anos e meio. Deus estava fazendo um milagre que viria cuidar, querido, dessa casa durante um tempo bem longo. Queridos, não distantes dessa realidade, Deus proveu o seu Espírito para nós, queridos, para que nós avancemos, e por meio da sua vida derramada em Cristo, na cruz do Calvário, proveu toda uma eternidade. Só que Ele ainda nos chama, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, seguirmos em fé, caminharmos não como alguém que não tem aonde se apegar, mas como alguém que ouve a voz do Senhor, a põe em prática, e apesar das circunstâncias, ela transpõe como se passa por uma ponte em meio a um rio turbulento. O Senhor está nos fazendo pedindo para nós nos avaliarmos nessa noite, queridos, para que nós observemos qual é a farinha e o azeite que está faltando. Talvez, como esposo, você, meu irmão e minha irmã, já não olha para sua esposa como você deveria, ou como foi alguns anos atrás. Talvez nesse tempo de pandemia, apesar de ouvirmos que alguns aumentaram, talvez tem pessoas aqui que desanimaram, queridos, que viram seu casamento se ruindo. Talvez você, irmã, não consegue observar o seu esposo e olhar com os olhos como ele fosse seu herói, como se ele fosse alguém que viria cuidar de você em todas as circunstâncias. Talvez filho, filha, a gente não consegue mais, você não consegue mais olhar para os seus pais e ter a segurança que deles vai vir o socorro, aquilo que você necessita. Talvez, queridos, nós estamos no meio de um contexto turbulento, de muitas dúvidas e de muitas inquietações. E eu volto a te perguntar, qual é a farinha e qual é o azeite? Qual é a farinha e qual é o azeite? Eu quero te confortar e te impulsionar nessa noite, declarando que na panela, farinha não vai faltar, meu irmão, e azeite nunca vai acabar. É interessante, e eu quero já caminhar para o fim, que esses 2 elementos criam o pão. Esses 2 elementos podem fazer algo que é muito comum na mesa de qualquer pessoa daquele tempo. O que eu quero dizer com isso? Deus está provendo a pessoa do Espírito Santo, a unção do Espírito, queridos, que é algo que não muda, é imutável para mim e para você. Alguém que não se separa de nós, alguém que não se distancia de cada um de nós. Pelo contrário, está disposto a todo instante, independente das circunstâncias, nos ativar e nos promover a irmos além. O nosso Deus reina até mesmo em meio ao caos, e Ele demonstra a sua soberania ainda em terrenos do inimigo. Nessa noite eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de convidar você a despertar essa fé que está no seu coração, essa fé que foi promovida pelo Espírito de Deus. Talvez nós chegamos aqui apenas na confiança daquilo que poderíamos fazer, apenas na confiança daquilo que temos visto durante os últimos dias, mas o Senhor tem nos chamado para ir além. O Senhor tem nos chamado para nós avançarmos, o Senhor tem nos chamado para experimentarmos coisas sobrenaturais. Queridos, na nossa humanidade, farinha e azeite sempre vai acabar. Isso daí não é um material vitalício, isso daí não é algo que não tem um período de escassez, isso é natural, isso pode acabar, mas a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus está conosco, e ainda que as circunstâncias batam contra nós, porque infelizmente irão bater, questões difíceis, queridos, não é privilégio
ou é luxo. Na verdade, isso daí está disposto, e todo mundo vai passar por questões que são duras, difíceis, que nós não sabemos responder como convém, ou como deveríamos ou imaginávamos. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos: o mesmo Deus que proveu nesse caos é o Deus que provê nos dias de hoje. E nós só precisamos ouvir a voz certa. Nessa noite é uma noite de desobstrução, uma noite em nome de Jesus, a qual Deus está limpando aquilo que nos rodeia, a fim de que nós possamos ouvir a voz de Deus, a fim de que nós possamos ouvir a voz que fala: olha, vai para Sarepta, vai para Sarepta, sai desse lugar, esse lugar te promove morte. Mas Sarepta, o Senhor está me levando para a casa de uma viúva, o Senhor está me levando para a casa de alguém que não tem para si, e o Senhor fala que vai cuidar de mim lá. Sai da onde você está, meu irmão, vai para Sarepta, vai para o lugar onde Deus está falando, vai para onde a voz de Deus te chama. Saia do comodismo, saia do local aonde tem trago mortificação, e avance de acordo com a voz do Espírito. Ainda que seja incoerente as nossas vistas, queridos, a nossa vista, azeite e farinha acaba, mas a vista de Deus, elas abundam. A nossa vista, o que é material, o que é humano, tem prazo de validade, mas a vista de Deus, farinha na panela não falta, e na botija não há escassez de azeite. Na ótica de Deus, ainda que o caos esteja, Ele é Senhor para reinar. Na vista dos homens, essa terra é de Baal, quem governa é Ele. Na vista de Deus, Ele pisa sobre todas as coisas para promover vida a você. Na vista de Deus, meu irmão, não tem nada que é impeditivo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Coloque-se de pé como uma mãe que busca recursos para o filho e ouviu a voz profética falando aonde tem vida. Põe-se de pé como alguém que tem visto a palavra de Deus como única esperança. É bom saber que é nela mesmo que nós precisamos nos apegar. Se abra, se renda ao Senhor nessa noite no nome de Jesus.